Esse episódio, ele foi feito e foi pensado para pessoas que são altamente comprometidas com as suas vidas, decisões, compromissos. E se você é uma pessoa que tá meio nem aí pra nada, sabe? Acho melhor tu ir pra outro episódio, porque esse daqui talvez não faça tanto sentido assim pra ti. Uma pausa pro café. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Confissões de uma Alma. E por que eu tô falando que esse episódio, ele foi pensado pra pessoas altamente comprometidas com as suas ações? Porque a pergunta que eu quero te fazer nesse episódio, e que eu quero que a gente pense junto é: por que a gente faz o que a gente faz? Por que você acorda cedo, pega ônibus e vai trabalhar com talvez pessoas que você nem goste tanto assim e passa o seu dia todo lá, sendo que você gostaria de estar fazendo tantas outras coisas? Por que você passa horas do seu dia se dedicando e estudando para passar em uma faculdade, para fazer aquele curso que você quer? Por que você passa horas e horas e horas estudando para uma prova que você acha que aquele conteúdo nem vai fazer tanto sentido assim depois, mas mesmo assim você, enfim, precisa fazer aquilo, sabe? E aí talvez a sua primeira resposta é: eu faço o que precisa ser feito, eu trabalho porque eu preciso do salário, eu estudo porque eu preciso passar, eu faço a prova porque eu preciso chegar no final da faculdade, eu limpo a casa porque ela tá suja. E tudo bem, essa é uma resposta justa, mas eu li uma frase recentemente que eu acho que faz muito sentido. Faça as pessoas discutirem o que não faz diferença nenhuma e elas nunca perceberão o que realmente está acontecendo. A gente passa muito tempo pensando e discutindo coisas que não vão mudar nada. E a gente dá respostas muito rasas para perguntas que poderiam e merecem um pouquinho mais de profundidade, tempo do nosso pensamento. E eu não sei se você já percebeu, mas praticamente todos os episódios, eles são norteados por frases e coisas que eu escutei durante o meu dia, minha semana, enfim, que elas alugaram triplex na minha cabeça. E esse episódio tem duas frases assim. A primeira delas é de Naval Ravikant, que ele fala: o único teste real de inteligência é se você consegue o que você quer da vida. E aí aqui, antes da gente seguir com o nosso episódio, eu queria fazer um grande parênteses para entrar em um assunto. Talvez ao ter escutado isso, você pensou: tá, mas eu nem sei o que eu quero da vida. A vida é muita coisa. Como que eu vou saber o que eu quero da minha vida? E eu escutei certa vez que a gente tem a mania de querer o CEP da onde a gente quer chegar, quando na verdade a gente só vai ter a direção. E é dando passos para esse lugar que a gente descobre a rua, o prédio, o número, o apartamento onde a gente vai morar. Isso fez muito sentido, porque eu sempre quis ter aquela certeza avassaladora, sabe? De tipo assim, cara, o lugar que eu preciso ir é aquele lá, aquele prédio azul que tem uma janela com grades brancas e uma sacada na frente, então eu vou até lá. Quando na verdade é muito improvável que na vida você vá ter esse tipo de certeza de exatamente o lugar aonde você quer estar, sabe? De tipo, cara, é isso. Geralmente, a gente tem vontades, a gente tem direções na qual nós queremos ir. Só que geralmente também, por medo de, nossa, será que é isso mesmo? A gente fica com os dois pés cravados no chão, até ter certeza, e a gente nunca vai ter certeza do CEP. Então a gente precisa dar passos para essas nossas vontades, para esses nossos desejos, para que aí sim a gente, andando, descubra para onde a gente tá indo. E aí isso já me lembra uma música do Titãs: é caminhando que se faz o caminho, minha amiga. Não é parada. E aí, fechando esse grande parênteses e voltando pro nosso assunto, a segunda frase que alugou o triplex na minha cabeça essa semana e que resultou nesse episódio é uma frase que o meu chefe fala, e ele é psiquiatra. Só existem dois jeitos de viver a vida: estar indo atrás dos seus sonhos ou fugir dos seus medos. E aí, quando a gente fala de fugir dos nossos medos, talvez a gente não se dê conta nem de que nós estamos com esses medos. É quando a gente tem essa vontade, esse desejo, esse ímpeto de ir por um caminho, mas a gente fica: nossa, eu acho que por aqui pode dar errado por isso, isso e isso. Então é melhor eu nem começar. A gente nem cogita a possibilidade de dar passos, porque a gente tá simplesmente evitando a frustração, a ansiedade, a angústia, a vergonha
vergonha de dar errado e de não conseguir chegar lá onde a gente imaginou que era, ou de chegar lá e não ser exatamente o que você tinha imaginado, então é melhor nem se frustrar e já ficar aqui onde eu tô, porque eu já conheço. E é nessa que a gente volta pra pergunta inicial do episódio: por que que você tá fazendo o que você tá fazendo? Porque a gente pode entrar em exemplos exatamente idênticos e que podem estar cumprindo funções diferentes na sua vida. Por exemplo, um trabalho difícil que te exige muito. Para uma pessoa, pode ser que essa circunstância represente um projeto que é muito importante para ela, que tá fazendo com que ela dê passos em direção aonde ela quer chegar, enquanto para outra só tá servindo de escape para que ela não pare, não pense, não olhe e não vá em direção talvez à faculdade que ela queria fazer e que ela simplesmente acha que não é para ela voltar para a faculdade agora ou começar uma faculdade agora, porque isso vai desprender de muita energia, de muito tempo e ela não tá com tempo para isso. A rotina de cuidar de uma casa, talvez isso seja zelo, cuidado, carinho da sua parte de dedicar o seu tempo a cuidar do espaço onde você e outras pessoas moram, ou talvez você esteja usando esta mesma atitude para fugir de conversas difíceis e desconfortáveis com quem mora com você. Então, entende que não é sobre o que você faz, mas o porquê que você tá fazendo aquilo? Outro exemplo muito claro: se arrumar. O zelo, o cuidado de uma mulher, enfim, a vaidade com ela mesma. Você pode se arrumar, cuidar do seu cabelo, cuidar da maquiagem, colocar uma roupa bonita, que você se sinta bem, para que você esteja apresentável, bem, bonita, agradável para você mesma e para as outras pessoas. Ou aquilo pode ser simplesmente para chamar a atenção de outras pessoas, porque você tem necessidade de que as pessoas olhem para você e te enxerguem bonita. São a mesma atitude de se cuidar, de zelar, de ter vaidade, cumprindo objetivos completamente opostos. E aí, se a gente for voltar para aquela primeira frase que eu falei, de que a gente discute coisas totalmente inúteis e irrelevantes na nossa vida e faz com que a gente não tenha tempo e nem vontade de olhar para coisas que precisam ser realmente discutidas, porque para que a gente perceba qualquer uma dessas coisas, a gente precisa de presença. A gente precisa estar aonde a gente está. E isso hoje é uma das coisas mais raras da nossa existência, na minha opinião. A gente geralmente nunca tá aonde a gente tá. Eu tô aqui gravando esse episódio, mas na minha cabeça pairam outras 200 coisas, como daqui a pouco o Nathan chega, a gente precisa fazer o almoço, hoje é domingo, então geralmente eu já dou uma organizada na minha semana, mas eu ainda preciso ir à missa, então a gente tá com outras 200 abas abertas na nossa cabeça. Eu tô te dando o meu exemplo, mas talvez você esteja escutando esse episódio enquanto você lava a louça e ao mesmo tempo que você me escuta com uma presença bem mais ou menos, você tá pensando no que você tem pra fazer na próxima atividade, que você já queria ter terminado essa louça logo, que isso tá te atrapalhando, e você, sei lá, precisa ir pra academia, e será que vai dar tempo? Se não der tempo, você já vai se sentir frustrada porque era teu objetivo ir. Então, presença é uma das coisas mais escassas e raras na nossa realidade hoje de vida, porque a gente anda com 200 abas abertas e tudo tira a nossa atenção. Dito isso, a gente vai pro outro extremo, que é para que a gente consiga mudar absolutamente qualquer coisa na nossa vida, para que a gente consiga agir conforme os nossos valores, que é o que a gente acabou de falar, a gente precisa de presença, porque igual uma câmera sem foco. Pra quem assistiu, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, vai ver que eu gravei 2 episódios com foco nenhum. E se lá naquele episódio você tentar enxergar o detalhe do colar que eu tava usando, você não vai conseguir, porque a câmera estava completamente desfocada. A mesma coisa na tua vida. Se os teus olhos, eles estão completamente desfocados de o que você faz e por que você faz, porque você tá gastando o teu tempo, a tua energia mental, enfim, seja lá o que for, pra discutir coisas inúteis, e aí eu não tô falando que é sua culpa, mas simplesmente
você não consegue direcionar a tua energia, o teu foco pra cá. E isso precisa ser um movimento voluntário, ele nunca vai ser involuntário. Se você, diferente da câmera que a gente coloca no foco automático, que agora eu aprendi, tá no foco automático, então você tá me vendo super bem. Na nossa vida não existe ainda um foco automático. Você precisa ir regular a sua mente para olhar para onde você quer. Tá fazendo sentido isso? E aí talvez uma das principais perguntas que pelo menos para mim funciona é: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Faz com que o meu foco volte pra mim e eu consiga perceber no meu dia como eu estou lidando com o que eu faço. Por isso que no início do episódio eu falei que ele era para pessoas que fazem o que tem que ser feito. Porque justamente por isso, a nossa agenda ela é cheia de coisas que nós precisamos fazer, porque nós nos comprometemos, porque nós demos o nosso sim e nós simplesmente vamos fazer independente da circunstância, porque a gente já se comprometeu com aquilo. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, o fato de sermos comprometidos, também pode se tornar um problema, porque a gente simplesmente sai fazendo o que tem que ser feito, sem parar pra pensar por quê. Se aquilo ainda faz sentido, ou se não. Talvez quando você começou o teu trabalho, ele fazia sentido. Mas talvez você já sinta que é pra outro lugar que você devia ir e você ainda tá lá fazendo o que tem que ser feito. E aí eu tô lendo esse livro aqui, Mostre Seu Trabalho, do mesmo autor de Roube como um Artista. E ele traz uma frase do Steve Jobs que é assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, simplesmente some diante da face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que você já tem algo a perder. Você já está nu. E isso, eu acho que talvez é um pouco do que a gente tá falando aqui. Então, se eu puder te dar um conselho, assim que terminar esse episódio, independente do que você estiver fazendo, para por 5 minutos. Só 5, mais nada. Olha pra tua agenda, pros teus afazeres, por aquilo que tem consumido de fato o seu tempo nos últimos meses, talvez. Aqui é um ponto muito importante. Por que olhar pra nossa agenda? Porque, na minha opinião, a nossa agenda é o reflexo do que nós fazemos, consequentemente do que nós somos atualmente, naquele recorte de tempo. Porque falar que nós queremos algo, que nós faremos algo é muito fácil. Falar dos nossos valores é muito fácil. Agora, viver os nossos valores é muito mais complexo. E a nossa agenda é o reflexo disso, se nós estamos vivendo ou não aquilo que nós falamos. Então, para e olha para a sua agenda e não para aquilo que você fala e começa a filtrar. Isso aqui me aproxima do que eu valorizo, do que eu quero, do que são os meus sonhos, os meus objetivos, do que é a direção que eu quero seguir? Ou isso aqui só tá me dando alívio agora porque me faz não ter que pensar em outra coisa? Talvez você perceba que tem alguns espaços na sua agenda servindo de fuga e evitação para outras coisas. E eu tenho certeza que se você olhar para ele de uma outra forma e lembrar que você já tem pouca coisa a perder e que a morte é uma das únicas coisas certas na nossa vida, você pode tomar algumas decisões diferentes. Bom, vamos para as nossas obsessões da semana. A minha primeira obsessão da semana é uma música. Eu tô completamente viciada nela e eu só escutei ela a semana inteira, que é Mais Uma Vez, do Ministério Gerados pela Imaculada. Eu tô, completamente viciada. Eu só escutei ela a semana inteira, todos os 7 dias dessa semana. E a minha segunda obsessão é que eu eu li numa newsletter que a maior habilidade do nosso tempo agora vai ser a habilidade de filtrar conteúdo, porque nós temos acesso a praticamente tudo, e é justamente esse excesso de coisas que tá fazendo com que a nossa cabeça dê uma tiltada absoluta mediante a vida, porque a gente enxerga todas as possibilidades, mas praticamente a gente não consegue fazer nada e fica completamente paralisado. Então, uma das minhas grandes obsessões dessa semana foi começar a filtrar absolutamente tudo que eu vejo, escuto e eu me permito consumir aquele conteúdo, sabe? Acho que vai ser uma obsessão de longo prazo, porque
quando a gente ajusta o nosso foco pra ver isso, acho que a gente se dá conta de como a gente consome conteúdo de absolutamente todos os lados, sabe? E se eu não tô enganada, eu acho que eu até fiz um post essa semana falando um pouco sobre isso, de que se aquele post fosse de fato tudo que você precisa sobre aquele assunto, você não continuaria rolando feed. Então nós somos, enfim, atingidos por uma enxurrada de conteúdo extremamente raso, porque a gente precisa continuar ali naquele ambiente, e aquilo vai, enfim, enchendo, inflando o nosso cérebro, a nossa, sei lá, dopamina barata, dando a sensação de que a gente sabe muito, sendo que a gente sabe muito pouco, porque são conteúdos rasos, às vezes até coisas aplicáveis, mas por uma paralisia gigantesca a gente não consegue fazer nada. Enfim. Então, acho que essa é uma das minhas principais obsessões da semana e ela vai continuar sendo por algumas semanas. E eu conto pra vocês como vai ser esse processo. Chegamos ao fim desse episódio e eu preciso te pedir uma coisa muito séria. Se você chegou até aqui, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar. Curte, comenta aqui o que você achou. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pra gente e para que o conteúdo chegue pra mais pessoas. Se você quer receber mais conteúdos como esse e ter, de fato, um filtro de o que são bons conteúdos, entra no nosso grupo de WhatsApp. Por lá, a gente envia conteúdos relevantes e que de fato fazem sentido para cuidar da nossa vida. Te espero na semana que vem. Beijos!